Em Hebreus capítulo 5 e versículo 12, nós vemos o apóstolo Paulo chamando aqui a atenção, dizendo assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Para responder à pergunta que nós temos no começo, nós temos aqui as palavras de Paulo dizendo, referindo-se a esses irmãos, chamando-lhes a atenção para o fato de que o tempo havia passado e eles, que começaram a vida cristã da maneira que qualquer cristão começa, recebendo o leite genuíno da palavra, embora o tempo havia passado, esses irmãos que já deviam ser mestres, ou seja, conhecedores da palavra, pessoas que já deveriam ser maduros no conhecimento de Cristo, da vontade de Deus, eles não haviam crescido, eles não haviam desenvolvido, e não havia como o apóstolo Paulo aprofundar mais os ensinos da palavra de Deus, entregar para aqueles irmãos um alimento mais sólido, ou seja, algo mais profundo dentro da palavra de Deus. O que era básico foi entregue. O que era básico foi entregue. Mas não houve por parte daqueles irmãos a valorização no sentido de desenvolver, de crescer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo está chamando a atenção: olha, em virtude do tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Agora, não é que o tempo decorrido que o apóstolo Paulo está falando aqui não é o tempo de conversão, né? É o tempo que se passou daquela ocasião, quando eles creram na pessoa do Senhor Jesus Cristo, até o momento. Porque o que faz uma pessoa madura espiritualmente não é o tempo de conversão. Não é o tempo de conversão. Às vezes você pode encontrar irmãos aí com 50 anos de conversão que não tem desenvolvido, que não cresceu tanto, que não amadureceu tanto quanto um de 10 anos de conversão. A diferença está no fato de que aquele de 50 anos de conversão, ele nunca se preocupou em fazer ou em crescer o crescimento, em observar o crescimento do Senhor Jesus Cristo, em valorizar as áreas nas quais o Senhor Jesus Cristo cresceu e trazer isso para si, para a sua vida cristã. E ele tem lá 50 anos de convertido, 50 anos de convertido, mas não conhece nada da palavra de Deus. E quando traz-se um alimento mais sólido, ele não consegue alimentar-se, ele não consegue aproveitar a refeição que está sendo entregue. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 1, lá nós encontramos a mesma coisa sendo dita lá também. Em 1 Coríntios, capítulo 3, esse talvez é o mais conhecido, né? Onde o apóstolo Paulo está chamando mais uma vez a atenção: irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, como pessoas que cresceram, como pessoas que desenvolveram, como pessoas que se preocuparam realmente em desenvolver a sua vida cristã, desenvolver a sua vida em Cristo, quer seja pela observação da palavra, quer seja pela observação da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o principal
é aquele de quem toda a palavra está falando e está ensinando. E ele diz: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E nos dois trechos nós encontramos nos três trechos nós encontramos essa expressão meninos, meninos. E de fato essa expressão meninos deve chamar a atenção de cada um daqueles que fazem parte da família de Deus. E cada um de nós perguntar a nós mesmos: que estágio de crescimento eu estou? Será que eu já sou um adulto espiritualmente? Ou será que eu ainda sou um menino? E se eu ainda sou um menino, o máximo que eu posso suportar é o leite. O leite é um alimento que já foi digerido. Já parou para pensar nisso? O leite é um alimento que já foi digerido. Desculpa a expressão. Então a mãe se alimenta, e daquele alimento que ela recebe, o seu corpo produz o leite para alimentar o bebê, o recém-nascido. Então é um alimento pré-digerido. Já o alimento sólido não. E o apóstolo Paulo então está chamando atenção para isso. Ele fala assim: olha, eu não posso dar para vocês algo que não foi, algo que não já tenha sido digerido, mas algo tem que ser uma coisa leve, uma coisa que vocês vão conseguir entender. Então, em relação à pergunta, olhando para esses dois trechos, em relação à pergunta que nós temos ali no começo: será isso necessário mesmo? Não há outra resposta senão que é necessário. E num lugar onde não há alimentação, num lugar onde não há preocupação em crescer, em desenvolver, num lugar onde não há preocupação nisso, é muito fácil, é muito grande os problemas. Grandes problemas surgem, porque não há crescimento, não há desenvolvimento. E aquele que não é maduro espiritualmente, ele não discerne bem as coisas. E qualquer coisinha é motivo para ele brigar. Qualquer coisinha é motivo para trazer problemas. Qualquer coisinha é motivo para trazer dificuldades. Coisinhas tão pequenas. Estávamos comentando lá e conversando com meu pai. Coisas tão insignificantes, coisas tão pequenas, trazem grandes problemas dentro de uma igreja local. E quando você vai lá no fundo da questão, você vai perceber que faltou ali crescimento. Há ali imaturidade. Há ali imaturidade. E os cristãos estão agindo como crianças. Como crianças. Qualquer coisinha é motivo para fazer bico. Não é? Qualquer coisinha é motivo para fazer bico. Qualquer coisinha é motivo para romper com o irmão. Qualquer coisinha é motivo para romper com a igreja. E todas estas coisas, quando você vai lá no fundo, você vai perceber que é falta de maturidade, falta de crescer, é falta de desenvolver. Quantas pessoas estão afastadas das igrejas, né? Quantas pessoas? Lá em Araxá nós temos um bom número de membros. Mas se todos aqueles que um dia se manifestaram, como os irmãos estavam comentando sobre isso na ocasião da inauguração, se todos aqueles que um dia se manifestaram como servos de Deus e que passaram pelas águas do batismo e passaram a fazer parte da igreja do Senhor ali em Araxá, se todos estivessem lá, se todos estivessem ativos, se todos tivessem verdadeiramente convertido-se ao Senhor, não havia espaço para colocar tantas pessoas. Mas o fato é, as pessoas começaram a sua vida cristã, mas se acomodaram e não se preocuparam em crescer. E, irmãos, que esse não seja o caso de nenhum de nós aqui, que não seja o nosso caso, e que haja realmente em nós o desejo de crescer, de caminhar rumo à maturidade. Rumo à maturidade. Em Efésios capítulo 4, que foi o primeiro trecho que nós lemos, nós vemos o Senhor chamando a atenção para esse fato.
né? De 13 a 16, que foi o nosso ponto de partida. E ele diz no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, a uma fé convicta, a uma única fé com convicção, até que todos cheguemos ao conhecimento